Olá, meu nome é Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast voltado a conversas de mentes plurais, mentes abertas, para a gente tratar sobre temas que acompanham toda a movimentação social, a movimentação corporativa, que inclui diversidade, equidade e inclusão e vai muito além. Aqui é um espaço para a gente trazer conversas com respeito, com admiração e com muito acolhimento. Já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e compartilha esse vídeo, porque hoje o assunto está muito especial, merece ser difundido e compartilhado com todas as pessoas. Bom, antes da gente passar o microfone para as nossas convidadas, eu vou me audiodescrever para que todos entendam aqui o lugar onde a gente está acomodado. Eu sou uma mulher negra, estou sentada numa cadeira de estúdio aqui, em frente a um microfone. Temos uma mesa de apoio e ao fundo eu tenho aqui 4 telas bem grandes com a logo do nosso podcast, com cores bem bonitas, em lilás, um pouco de rosa, branco, cores bem chamativas. Eu estou usando uma camisa laranja, um óculos um pouco grande e tranças bem compridas, em tom um pouco aloirado. Mas é isso. Bom, a conversa de hoje é saúde da mulher. A gente está gravando esse programa no mês de outubro e não dá para não falar sobre a campanha Outubro Rosa. Uma campanha que já está atual no mundo desde a década de 90, deu início lá nos Estados Unidos e tomou o mundo todo, chamando atenção para a importância desse assunto. Hoje eu trouxe aqui 2 convidadas que são feras e vão falar para a gente não só sobre a saúde física da mulher, mas sobre todas as 4 saúdes que a gente está acostumado a ver por aí. A gente está falando de saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Então vamos lá. Vou apresentar agora as nossas convidadas, mas eu vou pedir licença e vou colar, porque o currículo é muito extenso, não dá para eu falar sem ler. Nossa primeira convidada, doutora Simone Nascimento, maravilhosa, mãe da Nina, médica, mestre em medicina pela Universidade de Lisboa, radiologista com atuação em saúde da mulher, rastreamento e diagnóstico de câncer de mamas, especialista em saúde mental corporativa pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, palestrante e consultora de saúde integral, saúde mental e qualidade de vida no trabalho, conselheira do Comitê de Programa Mente em Foco do Pacto Global da ONU, mentora de carreiras pelo programa Mentorella do Aladas, apaixonada por cuidado, bem-estar e soluções inovadoras para velhas e novas questões. Eu adoro essa parte, gente, o currículo. Simone, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou honrada, já falei isso várias vezes, mas estou muito honrada em receber você aqui. Conta pra gente quem é você fora desse currículo extenso, fora do LinkedIn. Eu que agradeço o convite, é muito bom ter espaço para a gente falar de coisas que são importantes socialmente e que são importantes para a gente também, né? É importante ter voz. Fora do LinkedIn, eu sou a pessoa que não rejeita um convite nunca. Bom, sorte Em Minas é conhecido como arroz de festa, porque está em todas. Eu sou a mãe da Nina, como você falou, eu gosto muito de cozinhar, então a minha vida gira muito em torno de reunir pessoas, em torno de uma boa mesa, de uma boa conversa. Eu falo que eu vim nessa vida para bater papo, tomar drinks e conhecer pessoas e conhecer lugares. Então eu sou essa pessoa fora do LinkedIn, eu faço qualquer coisa por uma reuniãozinha. Ai, que delícia. Bom, nossa segunda convidada, vou ler de novo, me perdoe. Doutora Joyce Martins, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, ginecologista e obstetra pelo SUS São Paulo, especialista em Patologia Genital Inferior pela Santa Casa de São Paulo, aperfeiçoada em Sexualidade pelo HC, Faculdade de Medicina da USP, pós-graduada em Terapia Sexual pela Unisal. Hoje atua como médica colposcopista, auxiliando no diagnóstico e tratamento de câncer de colo de útero. É ginecologista e obstetra no projeto Telenordeste pelo HCOR, médica assistente no ambulatório Núcleo Trans da Unifesp, ginecologista e sexóloga auxiliando no cuidado e promoção de saúde de mulheres e população LGBTQIAPN+. Gente, também. Doutora Joyce, que feliz eu estou em receber você aqui. Por favor, me conta um pouco mais quem é você fora desse currículo e fora do LinkedIn. Obrigada, Cami, pelo convite. Eu acho que fora do LinkedIn, fora desses lugares todos do currículo em si, eu sou mãe da Nina também, né? Temos um trio de mães de Nina.
é esposa do Clau e eu sou amante de boa vida, de boas práticas, sabe? Acho que se você me chamar essa semana pra escalar, semana que vem pra nadar e na outra semana fazer yoga, eu vou estar em todas. Então, acho que muito no caminho se tem um lugar que eu consigo investir na boa vida, eu acho que eu no bem viver, sabe? Acho que eu sou essa Ai, pessoa. que delícia. É. Que delícia, né, gente? Acho que Muito essa bom. mesa aqui até promete. Bom, gente, antes de tudo, eu quero perguntar só para as mães de Ninas que estão aqui. Quero perguntar, assim, hoje a gente estava falando isso um pouco antes da gravação, do conjunto já de médicas pretas, médicas negras dentro da sociedade aqui em São Paulo. Mas quando a gente é mais ou menos da mesma faixa etária, quando a gente entrou na faculdade lá atrás, não era bem assim esse cenário, né? O que levou vocês a toparem esse desafio? Eu sei que medicina é uma paixão, que assim, geralmente as pessoas que fazem esse curso já têm isso em mente desde a da tenra idade, né? Mas o que levou vocês a encarar esse desafio aí em um mercado com tão pouca representatividade, com tantos muros aí para serem escalados? Eu acho que eu não tinha ideia da dificuldade que eu ia passar, né? Eu não, diferente, talvez, do que a gente escuta muito, né? De uma família de médicos vai se formando, eu sou a primeira mulher graduada da minha família, então ter uma graduação já é algo muito inaugural. Então, ser médica ainda era algo muito distante, tão distante que por muito tempo ali naquele processo de vestibular eu desacreditei. Será mesmo? Que foram vários nãos, né? E não tinha nada ao que se espelhar, ao que entrar, né? Quem eu posso seguir? Que exemplo que tem na academia referente a isso? Então, eu imagino que aquela menina de 17 anos, que quando terminou o colegial, falou assim, não, eu vou fazer medicina, ela não tinha noção da dificuldade que teria. Porque não foi só a dificuldade de entrar na universidade, eu acho que a dificuldade de continuar. Se manter, né? Se manter, tá lá, não... É aquela sensação contínua de não estar pertencendo também àquele espaço, né? E nessa sequência também vem quando a gente se forma. E quando a gente se forma, a gente chega no mercado de trabalho onde a gente tem uma série de dificuldades. Dentre elas, não ser reconhecida como médica, né? Então, a gente ocupa e caminha nos espaços onde muitas vezes a gente tem que se reapresentar várias vezes, se nominar várias vezes, porque aquele lugar é feito para que a gente não esteja, né? Eu, quando era muito, muito pequena, assim, muito criança, eu sempre viajei em duas ideias, assim, que eu me via grande sendo, ou médica ou astronauta. Eu sempre conto essa história porque é muito nítido na minha cabeça, eu consigo me lembrar, eu ali me imaginando com aquela roupa, toda aquela pompa de entrar. E eu sabia como chegar a ser médica, né? Você precisa ir para a faculdade, fazer a faculdade, se formar. E eu, lá de onde eu venho, né, do interior, eu não sabia o caminho para ser astronauta. Tipo, era muito difícil, né? Vou fazer o quê? Vou para onde, né? E era uma escassez de informação mesmo, porque uma cidade muito pequena, uma família muito pobre, a gente não tinha acesso a esses caminhos. Assim, eu simplesmente falei, bom, eu vou fazer medicina porque é o que eu sonho também e é o que eu sei como fazer. E aí eu fui para a faculdade e assim como eu acho que eu nunca pensei no que eu enfrentaria. Eu sou muito obstinada, extremamente obstinada. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou. Não penso muito e vou ajeitando pelo caminho. Se isso é bom, não acho. Porque a gente deixa uma parte grande da gente num caminho desse, de construir uma vivência dentro de um lugar que não é seu. Não foi feito para você estar lá, né? Uhum. Mas fui, fiz e tô aqui, né? Diria que sobrevivi. E por muito tempo foi só sobrevivência mesmo. Com certeza. É uma batalha que a gente não tem sobreaviso, né? Não tem. A gente só vai, bem dito, É. bem colocado. Mas, assim, eu gosto eu sou muito agradecida por essa coisa de não ter pensado muito. E eu acho que eu não pensei, minha mãe não pensou, meu pai também não pensou, ninguém pensou. Porque se a gente tivesse pensado direitinho, não teria saído do lugar, porque não dava. Eu olho para trás e penso, às vezes eu falo, cara, como foi que eu passei aqueles 6 anos?
como foi? De que jeito, né? De que jeito? Como? Sorte a nossa que você não pensou. E eu continuo bem nesse feitio aí. Sorte a Eu nossa. simplesmente penso uma coisa e eu falo, não, eu quero fazer tal coisa. E eu vou lá e começo a me empenhar e construir o caminho para aquilo acontecer. Que delícia. Joyce, quero fazer uma pergunta para você, que quando a gente se conheceu, eu me lembro muito bem você falando com muito orgulho, o seu olho brilhava muito, falando da alegria de cuidar da saúde das nossas, a alegria de cuidar da saúde de mulheres pretas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e indo um pouco mais além, o quanto não é diferente, né? Porque a gente está acostumado a ir fazer exame ginecológico uma vez por ano e acompanhar, mas de repente a gente chega numa sala de ginecologista e a gente tem uma consulta de terapia sexual aí. E como essas duas coisas alavancam a saúde da mulher e naquele conjunto que eu falei agora há pouco, né? Das 4 saúdes. Acho que dessas 4, a saúde espiritual é a única que a gente Sim. não vai tocar aqui nessa mesa hoje, mas o quanto que isso não traz de resultado diferente dentro do tratamento da saúde feminina? Ai, Camila, você falando daquele dia que você me conheceu, falando sobre a saúde das mulheres, me emociona, porque é um dia que marca para mim, alinha o propósito, né? O propósito do trabalho e estar frente a outras mulheres negras, podendo falar como é cuidar delas, foi algo que me deu tanta energia e significou tanto para mim. E aí, já soltou o spoiler da consulta, mas acho que a gente vai falando bastante, né? A ideia, quando a gente vai falar de check-up, de saúde, muito vai entendendo que a gente vai falar, bom, vamos fazer aqui uma rotina, se é que esse nome é o adequado mesmo, porque de rotina não se tem nada. Na verdade, a gente deveria individualizar cada mulher e perceber o que cada pessoa precisa, o que é necessário para você hoje, né? Quais são os seus atravessamentos em saúde, ou melhor, naquele ambiente que a gente está conversando, quando e de que maneira a gente pode trilhar juntas maneiras de promover saúde e não de caçar a doença. E nesse caminho, né, como você colocou dos 4 pilares, a gente pode chamar assim, eu tento trazer para dentro do momento de consulta, enfim, poder conversar, falar sobre sexualidade. Porque por muito, muito tempo a gente foi passando isso do tipo, isso não precisa ser dito, tá tudo bem, tudo muito bem. Mas nos bastidores, a galera começou a trocar as figurinhas, né? Começou a perceber que não estava nada bem, né? Não se fala sobre o assunto, não se dá espaço. E eu fico pensando, se você vai para uma consulta, né, com uma ginecologista, e se ela não consegue dar esse espaço para você falar sobre a sua sexualidade, quem é que vai dar, então? Se a gente não consegue trazer para o nosso cenário como que você se sente, ou se você está se sentindo bem com a maneira como você está, né, atuando sexualmente ou não, de que maneira você está, como que você se sente com a tua parceria, de que jeito. E dentro disso, né, a gente tem que fazer, claro, a gente tem essa linha de raciocínio aqui, mas tem que trazer o recorte da raça, né, como isso também é um marcador de adoecimento, o racismo em si. Uhum. Né, o quanto isso não envolve a sexualidade, o quanto isso não envolve os marcadores, de que maneira a gente deveria rastrear coisas mais importantes ou não, ou de que maneira essa mulher vai historicamente sendo negligenciada nos cuidados, e quando venha para o nosso cuidado, que a gente consiga fazer a melhor assistência. Então, eu imagino que hoje, quando a gente vai falar de sexualidade, de cuidados em saúde, não tem como a gente focar ou imaginar que uma rotina de exames é o adequado para a gente promover. Né? É muito mais, né? Sexualidade, sexo, por exemplo, é um marcador de saúde, né? Então, é importante a gente também trazer para nossa conversa terapêutica ou não, é importante trazer para saber como que tá, né? De que jeito que tá. Sem dúvida. É um componente importantíssimo, Sim. Né? Sem Sim. dúvida. Sim. Simone, trazendo essa mesma estrutura, mas para a sua área aqui, considerando também o recorte racial, porque é diferente, né? Quando a gente fala da saúde mental das mulheres e das mulheres negras e das mulheres pretas. O quanto é isso? Porque ser mulher é exaustivo, né? A gente está cansado sempre. Hoje é segunda-feira, a gente está gravando numa segunda-feira à noite, e eu acordei e falei, nossa, tô tão cansada. Mas eu pensei isso, eu falei, eu não vou nem exteriorizar, eu não vou nem falar em voz alta, porque eu me recuso
a colocar esse rótulo no início da semana. Mas é cansativo. A gente tem 1 milhão de pratinhos para equilibrar, isso não é novidade. Sim. Só que a gente, ao mesmo tempo, foi forjado ali, foi criado para fingir normalidade, né? Fingir naturalidade e não é um problema. As mulheres estão cuidando disso hoje em dia? Muito pouco, eu acho. Eu acho que a gente ainda cuida mais da saúde. Se você fizer um recorte aí de gênero, as mulheres elas ainda se cuidam mais, mas elas não se cuidam bastante porque elas não têm tempo para isso, né? Se você for falar de mulheres negras, por exemplo, a gente está aí falando de, né, mulheres pretas e pardas, a gente está falando de um grupo de pessoas que está praticamente na base de todos os números e todas as pirâmides que você montar sociais, você vai ter a mulher muito na base ali, tirando alguns poucos recortes aí onde o homem negro acaba estando mais abaixo, ou eles estão ali juntos no mesmo patamar, ou eles estão... A mulher negra está embaixo. Então, você está falando de um grupo que está em exaustão constante. Em exaustão constante, correndo atrás do prejuízo constantemente e tentando equilibrar mais pratos do que socialmente as pessoas precisam equilibrar na vida. E falando também de mulheres negras, que cuidados uma mulher negra tem acesso? De que mulher negra nós estamos falando? Porque se falar de nós, a gente tem acesso, a gente está já numa situação muito privilegiada, né? Se colocar em termos de comparação. Então, a gente tem acesso a conversas, a gente tem acesso à educação em saúde, a gente tem acesso a profissionais, que, mesmo que não sejam pagos, eu posso mandar uma mensagem para Joyce e falar com ela. Falar, estou me sentindo assim, assim, assado. Você pode conversar comigo um pouquinho? Isso nem vai me demandar um custo. Mas quantas mulheres negras têm acesso a uma amiga ou uma conhecida que ela pode acessar para cuidar de um problema de saúde? Então, e isso falando de problemas físicos, se você vai cuidar da saúde mental e emocional, também a gente não tem essa disponibilização de acesso para as mulheres negras de modo geral. E as mulheres todas estão cansadas, muito cansadas, porque elas carregam jornadas triplas, jornadas duplas e triplas de trabalho. Isso impacta profundamente na qualidade de vida delas, na saúde, impacta na carreira, impacta em várias coisas, porque ela não tem tempo de se cuidar, ela não tem tempo de fazer uma formação extra para evoluir na carreira. Então, falando das mulheres em geral, elas têm muito pouco tempo para se cuidar, porque, de modo geral, elas estão lá atrás na lista de prioridades de cuidado. Existe um termo que chama economia do cuidado, até, que fala sobre essas horas que são disponibilizadas por mulheres e meninas todos os dias no mundo e que impactam na possibilidade que elas têm de se cuidar e de investir nelas mesmas. Então, apesar da gente já se cuidar mais, a gente ainda se cuida pouco porque ou não tem acesso, ou não tem tempo, ou não tem dinheiro. Sem dúvida. E só para... Você estava falando do acesso que a gente tem à saúde, né? Um tempo atrás, eu fui dar uma olhada nos dados, as mulheres negras são as que mais utilizam o SUS. E são elas que são pior tratadas. E aí, quando a gente vai comparando o acesso em saúde das mulheres negras, foi comparado o acesso à saúde de mulheres negras àquelas que tinham plano de saúde e a mulheres brancas que tinham plano de saúde. E mesmo assim, no questionário de satisfação que essas mulheres tinham ao ser atendidas, as mulheres negras ainda eram as mulheres que eram pior atendidas, mesmo pensando no cenário de plano de saúde, de agência de saúde. Então, a gente tem um outro ponto social, com certeza, mas mesmo assim, a gente não está livre, a gente não está isenta de também ser adoecida no lugar onde mais nos deveria auxiliar. Com certeza. Sabe que você comentando isso me veio à cabeça uma conversa super recente que eu tive com uma pessoa, uma mulher parda como nós, que vira e mexe é questionada sobre sua identidade racial. Ela estava gestante a termo e a hora que ela foi ao hospital, a enfermeira falava, ela assinou, foi preencher a ficha, ela colocou, eu sou entre
brancos e pretos, ela colocou, eu sou uma mulher preta, porque é assim que ela se identificava. E a enfermeira, não, branca. Ela, não, eu sou uma mulher, tá, parda, mas branca eu não sou. A enfermeira, põe branca. E ainda ela, na hora, a gente estava numa conversa de cunho racial. Então, nessa questão de como as pessoas nos veem, como a gente se identifica. E aí, claramente, dentro do desenho da situação veio aquela piada, né? É melhor você pôr branca, senão você ganha menos anestesia. E ficou aquele silêncio na conversa, porque é isso, né, que a gente vê com tanta frequência, né? Mas, enfim, tristíssimos dados que a gente tem e a gente acompanha, né? A população negra, de modo geral, ela adoece mais, ela morre mais cedo, e as mulheres negras, com algumas doenças em particular, elas adoecem de forma mais grave, de mais difícil controle, o diagnóstico é mais tardio. Mesmo naquelas doenças que são mais comuns em mulheres brancas, as mulheres negras morrem mais, porque elas têm menos acesso a diagnóstico, o diagnóstico é mais tardio e a doença já se apresenta de forma mais agressiva. Então, isso diz muito, muito nitidamente sobre como é o acesso à saúde em qualquer instância. Vou até antecipar, tinha uma pergunta um pouco mais para baixo ali do nosso roteiro, mas vou antecipar fazendo ponte com o seu comentário, Simone, que é isso, né? A gente tem uma cultura do depois, né? A gente tem, no começo desse ano, a Datafolha trouxe que 46% das mulheres só fizeram exames, têm o hábito de fazer exame ginecológico. Óbvio que dentro dessa estatística a gente traz vários Brasis aí, vários recortes diferentes, né? Mas é um número muito baixo. Me lembro uns anos atrás, a gente fez essa mesma leitura que você mencionou, puxando as pessoas que estavam registradas dentro da empresa onde eu atuava, buscando esse recorte das pessoas que eram beneficiadas, as mulheres que eram que faziam parte do plano, ou as beneficiárias dos homens, quantas tinham usado o plano de saúde, então tinham acesso à saúde, e era também uma porcentagem baixíssima. E aí isso fica por conta da cultura, né? Depois eu vejo se eu não tenho tempo agora, vou perder um dia de trabalho, meu filho tá doente, meu marido tá doente, minha mãe tá doente, precisa de mim, preciso estar em outro lugar, e acabam não se cuidando. Somado a isso ainda vem aquele pensamento antigo que a gente tem, mas, por exemplo, a minha avó pensava dessa forma. É a doença que a gente não fala o nome. Exato. É melhor não procurar, porque senão a gente vai encontrar. Não, ela tá com aquela lá, mas... E sequer fala o nome do câncer. Tamanho o medo, tamanho a sombra desse nome, o peso desse nome, né? Acho que exatamente por isso, porque não tem acesso. Então, se sai um diagnóstico como esse, já é como se fosse uma sentença. Uma sentença, né? Estigma de doença, que fim da linha. Até hoje eu me deparo com muitas pacientes que falam aquela doença. Assim, até hoje ainda existe uma dificuldade de se nomear de fato. Bom, pensando nisso, nessa cultura que a gente acaba deixando para depois, e a gente sempre se depara com um resultado pior, como que você acha, Simone, dentro da sua área de atuação, que poderia ser fomentada a prevenção? A gente mudar esse modelo mental e fazer com que as pessoas entendam que quanto antes, melhor. E prevenir, né? É o ditado, prevenir melhor do que remediar sempre. Eu acho que passa muito por cidadania, né? É cidadania, é o acesso à noção dos direitos, que eu acho que falta muito aqui no Brasil. As pessoas, elas não se sentem merecedoras, elas não sabem os direitos que elas têm. Quando elas acessam esses direitos, nem sempre elas são bem atendidas, o que gera uma resistência em procurar, né? Existe esse estigma do atendimento. Se você é mal atendido num lugar, para que você vai ficar voltando ano após ano? Se você, teoricamente, nem está sentindo nada? Porque exame de prevenção, rastreamento, essas rotinas todas instituídas aí, você, teoricamente, vai quando você ainda não está sentindo nada. Mas como você vai ficar voltando num lugar onde existe um atendimento precário, e não necessariamente precário do ponto de vista econômico ou de estrutura, às vezes do ponto de vista humanidade mesmo, né? Às vezes do ponto de vista físico, de material, enfim, mas
é muito desanimador. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa trabalhar os profissionais, assim, para entender que essa cultura da prevenção, ela precisa ser levada como um direito mesmo. E a pessoa que chega, ela precisa ser tratada como alguém que está de posse de um direito, né? Para que essas pessoas, elas consigam voltar, né? Eu acho que começar a educar tanto a população quanto os profissionais de que aquilo ali é um direito exercido. Eu acho que a gente precisa começar a ter conversas extensas sobre saúde, sobre todos os aspectos de saúde mesmo, porque eu acho que a gente corre muito atrás da doença aqui. A gente tem pouquíssimas ações de prevenção, a gente não conversa sobre prevenção. Eu fiz uma especialização agora que chama Medicina do Estilo de Vida, que é uma área de atuação que basicamente trata de 6 pilares de qualidade de vida e que, se você trabalha esses 6 pilares, você consegue prevenir cerca de 70% das doenças crônicas que não são relacionadas à infecção. Então, você imagina isso, a população sabendo disso, e não é nada assim, não é nada milagroso, não tem nenhuma fórmula, nada caro para você mandar fazer e tomar. Não, é mudança de hábito de vida. Hábitos Alimentação, saudáveis. atividade física, cuidado com o sono, manejo adequado do estresse, cuidado com seus relacionamentos interpessoais e evitação do uso de drogas, lícitas e ilícitas. Isso tudo nenhuma dessas coisas a gente trabalha passando pela farmácia. Óbvio que existem medicamentos, algumas pessoas precisam e existe esse tratamento com medicamento nos casos que precisam, mas esses pilares, eles são trabalhados só com mudanças nos hábitos de vida. Agora, imagina a população sabendo disso. Imagina a gente fazendo esse tipo de educação em saúde. A prevenção, para mim, passa por aí. Passa por educação em saúde, por conscientização das pessoas, dos profissionais, para que a gente adoeça menos, para que a gente precise recorrer menos aos sistemas de saúde que não nos atendem tão bem. Não tem condições nem de estrutura, nem financeira de atender todo mundo da forma como deveria. Nossa, sensacional, né? É um negócio tão acessível, mas Muito, tão muito distante, né? distante. Essa conversa está chegando no Brasil agora, nos Estados Unidos já tem mais de 20 anos, faz parte de cuidados de grupos, é usado para tratar paciente que tem doença coronariana, e a gente consegue até reverter, em alguns casos, parcialmente. Então, mudando a alimentação, o sono, né? Mas as pessoas não sabem disso. Não sabem. As pessoas não sabem, por exemplo, que estar sozinho, que viver de forma solitária equivale a fumar, em termos de produção de adoecimento. Mas a gente pode falar isso para as pessoas. Então, para mim, a prevenção passa por aí, mas a gente não tem essa cultura ainda. A gente precisa começar a ter, inclusive a gente como profissional de saúde, né? De começar a pautar as nossas interações, seja no atendimento, seja com os amigos, na mesa do bar, cara. Tá sempre ali, trazendo essa noção de bem viver, né? Bem viver, de bem-estar. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso. Acho que esse é o pensamento, né? Quando eu pensei em compor aqui a nossa conversa, era esse o pensamento. O quanto vários elementos da nossa vida resultam na nossa saúde, né? Como um todo. Mas, puxando aqui, você falou bastante sobre atendimento, sobre direito. Quero perguntar para você, Joyce, sobre o atendimento das pessoas trans. Eu sei que acabamos de falar o seu currículo e tudo mais. Como isso tem sido? Porque a gente acompanha muitos debates, né, fervorosos aí de que, poxa, então Outubro Rosa é só para mulheres cis. Não, Outubro Rosa é para todas as pessoas que têm mamas, não? Colo de útero também. Como esse assunto tem sido tratado dentro dos ambulatórios? Pensando de uma forma geral, né, o Papa Nicolau, que é o exame de rastreio do câncer de colo de útero, que a gente faria para pessoas que têm útero de 25 a 63 anos, pessoas que já tiveram relações sexuais habituais, né? Não estou falando que tem que ser pênis, vagina, é relação sexual. Para essas pessoas seria preconizado esse exame, e esse exame poderia reduzir de 60% a 90% a chance de um câncer de colo. Então, é um exame efetivo. Indo até um pouquinho antes disso, a gente tem agora no Brasil, né, já há alguns anos, a vacinação para HPV, que aí a gente poderia pensar mesmo em prevenção primária e depois
o Papa Nicolau como uma prevenção secundária, né? Dado que já desenvolveu alguma coisa, eu consigo fazer o rastreio e evitar que a doença avance. Mas aí a gente fazendo, né, pensando nesse universo e trazendo para a população LGBT, tem muita dificuldade de acesso. Dificuldade de acesso, mas não só da própria pessoa ao chegar no lugar, mas não tem equipe preparada. Quantas pessoas, por exemplo, né, mulheres lésbicas não coletam Papa Nicolau porque o responsável que deveria coletar fala que não precisa. Porque se não tem relação com o pênis, não tem por que coletar. Isso é uma maior bobagem, extremamente errado. Trazendo uma população trans é mais difícil ainda, porque a gente tem cada vez mais, como se fosse muitos muros de desinformação, né? E além do que, por muitas vezes, a gente vai ter uma relação como que eu posso dizer de uma maneira, uma relação difícil com a própria genitália, né? Então, não é um exame físico que a gente pode fazer, não que a gente faça igual para todo mundo, mas é um exame físico que precisa de mais preparação do profissional. Não tem como submeter aquela pessoa a fazer o exame de uma maneira prática, né? Como se fosse algo habitual, porque não é. Então, hoje, o que a gente está tentando trazer para esse rastreio é o autoteste, né? Então, a possibilidade de chegar ao Brasil para que a população consiga fazer o autoteste. Então, isso faria com que iria diminuir, né, a relação com o profissional, de fazer o exame físico, ser algo muito difícil e, além de tudo, consegue ter um bom resultado e a gente faz um bom rastreio. Mas tem muitas coisas além disso, né? Para a gente também pensar nesse universo que pode ser cuidado, né, que pode chegar a esse tipo de cuidado. Existe tantas negligências da população trans antes disso, sabe, Camila? Então, são tantas dificuldades que a gente vai enfrentando, mas eu acredito que podendo qualificar equipes de saúde, os lugares onde ela vai passar, e equipe de saúde eu falo tipo da recepção até a pessoa que vai coletar, né? Porque não adianta chegar na recepção e não chamar pelo nome social. Não tem como. Se vai ser chamado de outro nome, muitas vezes ali na própria recepção a pessoa já desassiste, já vai embora, né? Então, ter todo esse caminho, né, uma produção contínua de qualificação. Não tem como a gente não ir para esse universo e não qualificar, e não melhorar nossa forma de atendimento, né? Entendendo o quão específico a gente precisa ser, muitas vezes, né? E nossos números, a gente nem tem números aqui no Brasil, para você ter ideia, para eu te falar aqui o quanto que a diferença que a gente tem é muito pouco. Os números que eu tenho são do Canadá. E aí tem uma diferença de mulheres cis, mulheres para homens trans, para coleta de papa. As mulheres cis vão ter 79 e os homens trans vão ter por volta de 40, né, de possibilidade de rastreio. É uma diferença muito grande para um exame que faz tanta diferença, tanta prevalência, né? Tipo, faz um rastreio tão bom para evitar câncer de colo que a gente não consegue acessar. Triste realidade. Triste né? realidade. Simone, quero trazer outra pergunta para você sobre o seu trabalho em levar a saúde mental para o mundo corporativo. A gente sabe que esse é um assunto que tomou mais relevância depois da pandemia, mas o quanto as empresas estão abertas? Acho que eu trabalhando com diversidade e inclusão, às vezes eu tenho a sensação de que é muita novidade para o mundo corporativo, que as pessoas ainda sabem que é importante, ainda veem que dá resultado, mas ainda vem como algo muito distante. Você tem a mesma impressão? Eu tenho, porque a saúde mental é uma coisa que gera muito desconforto falar sobre isso. E eu percebo que mesmo nas empresas que estão muito avançadas, empresas que vêm aí na vanguarda de inclusão e equidade, que já trabalham as questões de uma forma bem estruturada, ainda assim é um ambiente que poucas pessoas se sentem seguras e confortáveis de falar de transtornos mentais. Existe o que a gente chama de psicofobia, que é o preconceito em relação ao adoecimento mental, e eu falei até hoje, o burnout a gente já está autorizado a falar, porque existe uma relação causal, que é o trabalho. Então, eu estou doente por causa do trabalho.
tudo que passou disso ainda gera bastante desconforto para você trazer uma crise, um transtorno depressivo maior, um transtorno de ansiedade generalizada. Se você vai para algumas outras doenças que são ainda mais estigmatizadas, como a esquizofrenia e a bipolaridade, que as pessoas com tratamento, né, conseguem às vezes performar tranquilamente no trabalho, mas você não consegue colocar isso na mesa para conversar. Eu trabalho, eu faço palestras, eu tenho alguns programas de letramento emocional, de inteligência, de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, e eu percebo que a gente vai ali chegando aos pouquinhos, tem algumas coisas que a gente pode falar, outras não pode, mas a gente vai desenhando os programas, as conversas, de modo a ocupar esses espaços e fazer com que fique natural falar. Porque ninguém pensa duas vezes em chegar no trabalho e falar: eu descobri que eu estou diabético. Você vai ser acolhido, vão te recomendar um monte de médico, os seus colegas de trabalho vão começar a te trazer umas marmitinhas mais saudáveis para te ajudar a controlar a glicemia. Agora você chega e fala: eu estou passando por um processo de diagnóstico de bipolaridade. Você fica muito vulnerável a preconceitos vários, a demissão, não necessariamente ostensiva, mas que vai sendo costurada de forma lenta e gradual, que às vezes você nem percebe que foi por causa daquilo que você contou. Então, assim, a gente está trabalhando o acesso a essas informações e a naturalização da saúde mental como um assunto que permeia a vida de todo mundo. O Brasil ocupa a primeira e segunda posição em ansiedade e depressão no mundo. Segundo lugar em casos de burnout no planeta. A gente não tem como não falar sobre isso. Tá? Eu me sinto, né, trabalhando com saúde mental corporativa como quem está abrindo uma clareira assim, na mata, sabe? Tá tudo mato e tem umas pessoas que estão aí abrindo caminho no facão. Assim, muita gente boa trabalhando, construindo soluções. E a gente se reúne, às vezes a gente até se fala. Hoje mesmo eu conversei com várias pessoas que estão, né, que entraram agora nessa nova seleção de Top Voice do LinkedIn em saúde mental e equilíbrio, e a gente estava falando sobre isso. A gente precisa construir essa conversa, mas estamos aí abrindo clareiras. É difícil, né? Eu tenho a impressão que agora a gente falar sobre saúde mental, ou a gente romantiza. Sim. Eu tive burnout no final da pandemia e foi assim, eu não percebia. Hoje, depois que eu fiz a transição de trabalho, a minha filha caçula fala: mãe, você agora trabalha mais do que você trabalhava antes, porque eu trabalho mais horas, empreendedorismo é diferente, né? Ela fala: mas agora você não chora trabalhando. O meu celular corporativo tocava, eu tinha crises de ansiedade. E isso ninguém via, porque eu não tinha coragem de falar no escritório. Em contrapartida, quando eu estava no escritório, eu tinha uma legião de pessoas mais novas do que eu, bem mais novas gerações, chegando naquele final de curso, final de graduação e já trabalhando, tomando Rivotril, porque não, eu tenho ansiedade. Então, assim, e aí é uma alta imensa de diagnósticos das neurodiversidades e fica Então, tá todo mundo assim, é bacana, e ninguém trata com seriedade. Com seriedade, né? A abordagem que seria necessária para, de fato, conseguir encarar as questões, né? As pessoas, às vezes, romantizam bastante, assim. Existe hoje essa cultura de, tomar Venvance para acordar e Rivotril para dormir, assim. Isso desde muito cedo. As pessoas na faculdade já começam a fazer uso descontrolado e sem indicação desse tipo de medicamento, e a gente nem sabe a longo prazo o que isso vai significar. Como que isso vai impactar na sua cognição a longo prazo. Nossa, sabe? Isso né? Tipo, você vai, ao invés da demência chegar com 80, 90, vai chegar com 60, 70, porque você está colocando ali, alterando completamente seu eixo de feedback, de liberação de neurotransmissores, sem ter uma doença de base ali.
né? A gente não faz ideia de como isso vai, o que isso vai trazer de impacto na cognição das pessoas lá no futuro. Então existe mesmo essa romantização e essa abordagem às vezes leviana mesmo, e o Brasil é um país que se automedica muito, né? Então isso faz parte. Mas, de novo, eu acho que passa muito por essa falta de liberdade e falta de acesso das pessoas a tratar isso com mais naturalidade. Se todo mundo pudesse falar da depressão ou da ansiedade como se fala da dor de cabeça ou do resfriado, talvez as pessoas não se medicassem tanto. Não precisasse se garantir, vou me garantir aqui porque, né? Então, de novo, educação em saúde, conversas francas, abordagens muito expandidas, assim, para a gente conseguir controlar isso, que para mim é uma epidemia de saúde mental, né? Mas a gente só está lidando com as estatísticas por enquanto. Com a efetividade da abordagem, a gente precisa avançar, eu acho. É um negócio assim, como tantas outras conversas que a gente tem, né, nesse meio. A gente toca em um assunto e a gente vê tem tanta coisa a ser feita, né? Tem tantas coisas a serem faladas, ainda trazidas à mesa pra gente tratar com abertura e seriedade, né? Eu acho incrível. Eu espero que as próximas gerações trilhem esse caminho aí que você tá abrindo com o facão, suponho você também. E essa união de saúde, a saúde integral, pra gente poder ter melhores resultados, né? Porque respeitar o nosso corpo, a nossa mente, acho que é o princípio básico da longevidade, né? Se tudo der certo, a gente vai chegar no marcador social 50 a mais, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo. A gente tá trabalhando para que dê, né? Eu tô torcendo para que dê. A gente tá caminhando pro final aqui e eu gosto muito de fazer uma pergunta que é o momento Luther King aqui, que é o que a gente sonha, né? O I have a dream. Eu sonho, acho que dentro desse aspecto de saúde feminina, eu sonho passar por uma menopausa tranquila. Se for possível, passar por uma menopausa que me deixe sem calores. Ou que não me traga tantos incômodos. Mas eu acho que, em paralelo, eu sonho que seja uma área onde as pessoas possam acessar, que esses números que a gente conversou agora sejam perto da totalidade, que o tratamento à disposição das pessoas, para todas as pessoas que precisam, sejam justas e equânimes. Acho que esse é o meu momento de sonho que eu trago aqui para a mesa. E vocês, o que vocês acham? Como vocês veem? O que vocês esperam para o futuro aí das cadeiras que vocês ocupam? Para o meu futuro, especificamente, eu espero muita disposição. Assim, eu sempre penso que daqui a 10 anos eu quero estar bem saudável e com muita disposição mesmo, disposição física, emocional, para continuar vivendo muito intensamente. Assim, as minhas amigas falam que eu já vivi uns 300 anos. Ai, que delícia! Porque eu vivo bastante, assim, bem intensamente, e eu sonho continuar com a disposição e com essa vontade que eu tenho mesmo de fazer as coisas, de me conectar com as pessoas, de conhecer lugares, de experimentar, e de ser muito verdadeira comigo, assim, e passar por uma menopausa tranquila. Eu acabei de colocar aqui nos meus sonhos, né? Mas eu pretendo, dentro da medicina do estilo de vida, fazer também um trabalho com as pacientes sobre essa passagem, né? Um trabalho que é óbvio que é um trabalho parceiro com a ginecologista da paciente. Eu não pretendo atuar na ginecologia, mas na qualidade de vida que cerca este momento da vida, que impacta profundamente como você dorme, como você se relaciona, o que você come, se você se move ou não. E em termos para fora, né? Isso é para dentro, para fora. Eu acho que o meu sonho é conseguir cuidar da forma que me contemple, assim.
Eu não quero mais fazer um cuidado engessado e um cuidado que eu não me realize nele, assim. Então, é conseguir fazer um cuidado que eu me contemple, que eu tenha prazer e que eu enxergue efetividade nele e prazer também para quem está sendo cuidado. Acho que é isso. Que lindo. Gostoso. É. Tô me sentindo levemente impressionada com a menopausa de vocês. Eu, como ginecologista, falei, pelo amor, por favor, que seja tranquila a menopausa dela. Pois é. Foi um recado. Sabe, Recado tá dado. não né? existe chance de sobrar para você. Tô percebendo. Poxa, escutando vocês falarem aqui, eu pensei muito na Nina. Né? A Nina, minha filha, de 2 aninhos, mas pensando no que ela pode ter de assistência no futuro. Que a Nina não escute histórias de violência obstétrica como a avó dela teve. Né? Que a Nina não passe por casos absurdos de racismo como a mãe dela passa. Né? E trazendo um pouco mais pra gente mesmo, a gente fala muito do acesso, mas também tem a gente como a gente, assim, né? Nós, mulheres negras, de sentir merecedora, de poder sentir merecedora de ser cuidada. Que a gente pode ser cuidada, que tá tudo bem ser cuidada, que a gente merece ser cuidada e que é nosso esse cuidado, sabe? Que se em algum momento isso foi nos tirado, agora é nosso. Então, se eu tenho um sonho, é que a gente sinta, assim, cada vez mais essa segurança de que a gente merece sim ser cuidada, que a gente merece sim ser tratada como uma rainha, tipo Beyoncé, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, porque a gente se perde muito nesse contexto. A gente se perde muito, ainda mais nós, cuidadoras, nesse processo de estar ali entregando, né? Se você dá, você recebe, não tem como a gente dar tudo, né? E como que a gente se cuida também, como que a gente merece ser cuidada. Então, eu espero que a Nina, as nossas Ninas, voem muito no cuidado, que passem por essa assistência de uma maneira muito leve, promovendo saúde, leveza, que seja leve, né? E bom para elas também. Ai, que lindo, gente. Temos um compromisso aqui. Temos um compromisso. Acho que é isso. Temos um programa, está entregue. Contem pra gente como a gente acha vocês nas redes sociais. Meu Instagram é Joyce Martins GO, @JoyceMartinsGO. O LinkedIn também tá, Joyce Martins GO. O meu Instagram é @Simone Nas, Simone N-A-S, tudo junto. E o LinkedIn é Simone Nascimento _saúde mental. Eu venho trazendo conversas bem legais, assim, que cada vez mais conversam comigo. E o que a gente conversa com a gente, geralmente é legal da gente conversar com as outras pessoas. Né? Excelente. Acho que esse é o melhor dos mundos, né? Que bom, que bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma aula, um prazer, tô honrada. Espero que a gente se encontre em breve e a mesa aqui tá aberta. Obrigada a você pelo convite. Obrigada pelo convite, por essa companhia maravilhosa na mesa comigo. Né? Deu match aqui. Foi proposital, Super. É gostoso conversar com quem a gente se sente em casa, né? Muito bom. Muito bom. Que bom. Obrigada, gente. É isso. Obrigada.